Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sim, como já diz o título, voltamos novamente, né? Então, o segundo recomeço do canal Esquema Tático. E esse é um vídeo mais desabafo, né? Para falar sobre a nossa volta e o que esperar um pouco do canal, né? Então, primeiro que eu fiquei feliz, né, de ver que o canal ainda tem 500 e poucos inscritos, pelo tempo que ficou aí parado. E o que falar do esquema tático, né? Bom, falar um pouco da minha percepção do canal e aí depois a gente vê se os demais membros vão querer fazer algum vídeo a respeito, enfim. Eu acho que esse aqui não foi nada combinado, foi uma ideia minha. E bem, o esquema tático, a ideia dele surge lá por meados de 2015, 2016, que eu queria ter criado um canal no YouTube para falar de futebol de maneira geral, poder falar minhas groselhas, dar minha opinião. E na época eu pedi ajuda para alguns amigos, mas infelizmente meio que não tiveram muito interesse, eu também não manjava muito de YouTube, até hoje não manjo muito de YouTube, mas aí a solução foi criar um blog escrito. Então lá, final de 2016, começo de 2017, foi criado o blog escrito Esquema Tático, onde após criar, acho que uma, 2 semanas depois eu chamei o Matheus para participar, o Matheus Coutinho, que é também uma das pessoas que aparece bastante, que faz parte da bancada, e posteriormente a gente foi chamando as outras pessoas, né? O Guilherme, o Dani, o Leozinho, o Otávio. Não tenho certeza se o Otávio participou da parte do blog, o Leozinho eu lembro que chegou já na parte final, mas enfim. E fora isso, também teve diversas outras pessoas que participaram, mas a gente considera mais como uns convidados, porque no final das contas, a bancada do esquema tático sou eu, o Matheus, o Guilherme, o Otávio e o Léo. E o Dani, né? Desculpa, Dani, quase esqueci de você. E uma coisa legal do esquema tático é que todos os membros são completamente diferentes, assim. São pessoas de regiões diferentes de São Paulo, então tem, por exemplo, o que mora na Zona Oeste, aí tem quem mora na Zona Sul, Norte, mais Central, ali para Leste. Então são pessoas de regiões diferentes, de vivências diferentes, de estudos acadêmicos diferentes, de profissões diferentes, opiniões diferentes, times diferentes, né? Tanto que nesse grupo temos palmeirense, são paulino, corintiano, santista e, pasmem, até torcedor da Portuguesa, como quem acompanha o Instagram do Esquema Tático pode perceber a paixão do Coutinho pela Lusa. E eu acho que isso sempre trouxe algo muito legal pro canal, que foi uma harmonia, foi uma união e evitou padrão, assim, já que todo mundo pensa de maneira diferente, tem uma forma diferente de ver o futebol, de falar das coisas, sempre trouxe algo a mais. E o blog, voltando para a história do canal, né, depois de reapresentar todos os integrantes, ele funcionou por um tempo, foi legal, assim, só que a gente acabou sendo muito, como pode dizer, ambicioso, de querer acompanhar praticamente todos os campeonatos, escrever todo dia, e isso ficou pesado, porque o esquema tático nunca trouxe nenhum retorno financeiro para a gente, né? Sempre foi um lazer, e a partir do momento que a gente colocou como obrigação e começou a ficar pesado, óbvio que a nossa vida começou a chamar mais atenção. Então, assim, a vida profissional, a vida pessoal, para muitos ainda a vida acadêmica. Então, isso obviamente é prioridade à frente do lazer do canal. E lá por volta de 2018, se não me engano, a gente acabou parando com o blog. Então, o Sistema Tático teve sua primeira grande pausa, ficou aí uns 2 anos parado e lá no começo da pandemia a gente resolveu voltar. Começamos a conversar de novo, assim, sempre manteve amizade entre todos, né? Só que falar sobre o esquema tático e voltar para o esquema tático foi sempre. Não foi muito discutido. E nesse tempo a gente voltou e depois de 2 anos voltamos. Teve a reestreia do esquema tático, que foi no modelo podcast. Que inclusive eu tenho só lembranças boas, sempre foi muito divertido gravar os podcasts. E formato só áudio, sem o vídeo ainda. Então era muito legal assim as discussões, os temas. Eu não me lembro de um podcast que eu participei que eu achei chato. Todos eu me diverti e tive prazer em reouvi-los depois de serem postados, né? Postados primeiramente no Spotify e posteriormente no YouTube. E só que o motorzinho do podcast, ou seja, a pessoa que tinha todo o trabalho de fazer a edição, botar musiquinha, ajustar áudio, etc e tal, era o Dani, que é o cara que manjava disso.
E o Dani, por questões de trabalho, acadêmicas, acabou precisando parar, né? Não estava dando para ele continuar fazendo a edição do podcast. E aí o podcast começou a perder um pouco de força, o Otávio até assumiu essa função de editar o podcast depois, mas a ideia do YouTube, mesmo com a volta com o podcast, ainda estava lá. E aí quando o podcast meio que parou, aí a gente começou de vez a parte de YouTube, de vídeo, que é o que vocês estão vendo aqui. E, cara, o canal Esquema Tático, falando por mim, não sei a opinião dos demais integrantes, mas eu entendo que eles compartilham muito do meu sentimento. Sempre foi muito divertido, sempre foi prazeroso. Vocês veem só o que a gente acaba postando, mas tem todo o off, todas as conversas pré, pós, as risadas. Então, principalmente na pandemia, foi um momento de estar próximo dos meus amigos. Pessoas que eu tenho muito carinho e levo no coração. E, cara, teve momentos, apesar do esquema tático nunca ter dado um retorno financeiro, mas ele trouxe outras coisas que, cara, também tem um peso muito significativo, questão de emocional. Então, eu acho que eu, assim como os outros meninos, em algum momento já sonhou em viver do futebol. Lógico, quando mais jovem como jogador e posteriormente, tipo, pô, cara, seria legal poder trabalhar com futebol, viver do futebol. Mas a vida não é assim, né? Nem todo mundo tem a sorte de realizar os sonhos de infância. E cada um seguiu um caminho diferente, cada um se formou em uma faculdade diferente. E o esquema tático servia como uma forma de alimentar um pouco esse sentimento de criança, de falar, de ter um momento de futebol, ainda mais entre nós, né, que somos muito amigos, somos muito próximos, todos têm uma história longa de amizade. E, pô, eu queria falar de alguns grandes momentos. Então, primeiro a gente começou falando de futebol, tentamos vários segmentos, ET música, ET de esquema tático, tá? Não de extraterrestre. Então, vários segmentos, alguns deram continuidade, outros não. E, cara, um dos mais legais e que eu mais tive prazer na segunda volta do esquema tático eram as entrevistas. Então o esquema tático surgiu para falar de futebol masculino, a gente nunca parou para falar de futebol feminino. Aí um dia o Otávio teve a ideia de falar da Champions League feminina e gravou um vídeo falando da Champions League feminina. E aquilo acendeu uma luzinha na nossa cabeça. Falou, pô, vamos começar a acompanhar futebol feminino, vamos começar a falar de futebol feminino, né, que é meio escanteado nas grandes mídias de futebol. E aí a gente acompanhou a Libertadores, a qual a Ferroviária foi campeã na época, e eu e o Matheus, a gente, no meio do vídeo ali, no improviso, porque os vídeos são basicamente no freestyle, a gente fala o que pensa na hora, brincamos sobre fazer entrevistas com as jogadoras. E depois do final do vídeo que a gente parou, a gente falou, pô, mas a gente podia fazer isso mesmo, né? A gente podia correr atrás, porque jogador de futebol é mais difícil, né? Pô, tem uma puta burocracia, quem vive do futebol sabe. Mas, cara, o futebol feminino talvez seja mais acessível. E foi. Tanto que a gente tinha prometido no vídeo de falar com as campeãs da Libertadores e conseguimos. Conseguimos falar com 3 atletas, que foi a Alice, né? Que eu não sei se ainda tá no São Paulo, mas hoje estava atuando até a última vez que eu vi no São Paulo. A Carol Tavares, que até pouco tempo multicampeã agora com o Corinthians e agora tá no Red Bull Bragantino. E a Luana, que até hoje tá na Ferroviária, mais a preparadora de goleiros, a Vanessa. E foi legal, porque assim, a gente, sem querer, criou um segmento novo, que era de entrevistas, e particularmente era um dos segmentos mais legais. O mais legal, na minha opinião, o mais divertido era a parte de entrevista, porque a gente buscava muito entender o lado humano, ouvir não só a carreira, mas a pessoa, o sentimento, a vivência. E a gente expandiu, acabou saindo só das jogadoras para também pessoas que vivem pelo futebol. Então, preparadora física, nutricionista, psicóloga. Então, teve várias entrevistas muito legais dentro do esquema tático e eu acho que é um dos vídeos mais legais que a gente tem. E, pô, chegamos a ter 500 inscritos, ainda temos, por incrível que pareça. Que é pouco, pensando em tamanho de YouTube, mas pra gente é muita coisa. Pô, do nada a gente conseguir ali 500 inscritos é bastante coisa. E, cara, foi. E através disso a gente conseguiu, na época, que pra mim foi a grande conquista, pra mim no canal, que foi os credenciamentos, né? Então a gente conseguiu o credenciamento da CBF para ir nos jogos do Brasileirão Feminino. Lógico que tinha uma demanda menor,
por isso que a gente conseguiu o credenciamento. Então as grandes mídias acabavam não indo acompanhar os jogos, sobrava credenciamento e a gente acabou aproveitando e pegando alguns credenciamentos. Lembro até hoje, meu primeiro credenciamento foi para um São Paulo e Flamengo na Arena Barueri, baita dia frio. E na época eu trabalhava numa empresa lá em Barueri, meu, saí do trabalho, fui direto lá pro jogo, chegar lá, falar que era imprensa, cara, foi uma sessão super legal. Fui em outros jogos, fui na Fazendinha acompanhar Corinthians e Palmeiras, fui no Morumbi ver São Paulo Internacional, fui na Allianz Parque assistir Palmeiras e Napoli, que foi um 8-0, inclusive, se eu não me engano, essa é a maior goleada da história do estádio. Então estava lá, eu pude assistir do estádio. Só que essa parte das credenciais eu sempre fui muito. Eu sou péssimo para vlog. Então, assim, os vídeos de estádio não ficaram bons porque eu sou horrível com essa parte de vlog. Mas foi muito divertido, foi conquistas incríveis, tanto que eu guardo todos os crachazinhos de credencial que eu fui, eu guardo. E um dia eu vou enquadrar, eu ponho aqui na parede aqui atrás para ficar aqui de fundo. Mas é isso, e bom, de novo, com o YouTube a gente começou a botar metas ousadas, metas de fazer um vídeo por dia. E aí caímos no mesmo problema do blog. Começou a ficar pesado. E aí a pandemia começou a ter, graças a Deus, veio a vacina, todo mundo se vacinou, as empresas pararam com o modelo 100% home office e voltou a ter presencial. E nessa de voltar a estar presencial na empresa, começou a ficar puxado, gravar todo dia, cada um incrível, né? São todos de carreiras diferentes, profissões diferentes, mas todos extremamente sugados pelo trabalho. E a gente não conseguiu continuar com o canal, estava pesado, estava cansativo. E de novo, repetindo, a vida profissional e pessoal está à frente do lazer, que era o esquema tático. E nisso o canal parou de novo, né? Então o último vídeo que a gente postou foi em setembro de 2022 e morreu aí. E desde o ano passado eu tenho vontade de voltar ao canal, porque é algo que para mim é terapêutico falar de futebol, por mais que você que está assistindo possa achar horrível os vídeos, ou nem um pouco engraçados os debates que a gente tem, mas é uma terapia. Eu uso isso muito mais o canal como terapia, como uma forma de distrair a mente, de me divertir, do que pensando em ganhar dinheiro. Então, eu venho aqui anunciar que pela segunda vez o esquema tático está voltando. Óbvio que aprendi das lições sem forçar a barra de querer gravar todo dia, gravar quando der vontade e quando tiver tempo, mas tentar ter uma regularidade nos vídeos. Então, é só um vídeo para anunciar que voltamos. E eu vou gravar um vídeo também ainda hoje para falar um pouco sobre o tema do momento, que é a camisa vermelha da seleção brasileira. Eu sei que o hype já passou, porque começou lá na segunda, a gente já tá aqui quase quinta-feira, na verdade, né? Então, mesmo assim, vou dar minha opinião, vou falar um pouco disso, acho que vale a pena. E vamos ver, provavelmente os outros membros também vão voltar a gravar vídeo, aí vai depender da disponibilidade deles, que conversei com eles e eles demonstraram interesse em voltar. E vamos aos poucos, sem promessas, sem garantia de vídeo todo dia, talvez um por semana, e tentar voltar ao podcast e tudo mais, voltar a usar isso aqui como lazer. Então, para vocês que assistem os vídeos e seguem a gente, obrigado por ter mantido a inscrição por 2 anos parado, quase 3. E é isso. Então, até a próxima, até o próximo vídeo e obrigado por me ouvir até aqui. Falou!